Bom dia, alunos do quinto ano A e o quinto ano B. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, mais uma videoaula de história, certo? Eu pedi para vocês lerem da página 218 até a página 221 e resolver os exercícios da página 221. Bom, vamos começar a nossa aula. Você sabia é o texto que a gente vai começar. Sobre o movimento negro, né, que é uma organização política e social que busca fortalecer as identidades dos negros e afrodescendentes do Brasil. A igualdade, a justiça entre os negros e brancos. Eles buscam tudo isso. Bom, esse movimento também tem um papel importante na valorização das características físicas dos negros e afrodescendentes, como o incentivo ao uso do cabelo crespo e cacheado naturalmente, sem adição de tratamentos químicos para alisá-lo, a busca pela inclusão e valorização do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, a luta contra a discriminação da cor, da pele e a transformação do racismo em crime, né? E a valorização de datas importantes para os afrodescendentes, como o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Bom, todas essas conquistas são importantes para que os negros no Brasil se reconheçam e se sintam representados na sociedade, promovendo a inclusão e a valorização de suas raízes. Bom, em 1889 ocorreu a Proclamação da República, né, movimento liderado pelos militares e que transformou o Brasil em uma república, deixando de ser governado por um rei e passando a ser governado por um presidente eleito pelo voto. Bom, a partir disso, o voto passou a ser universal, garantindo aos homens maiores de 21 anos e alfabetizados o direito de votar, independentemente da renda que possuíam. Mulheres e analfabetos continuavam excluídos da participação política. As mulheres só vieram a conquistar o direito de votar e ser candidatas em 1932, com a criação, né, do Código Eleitoral. No entanto, o voto feminino ele era concedido às mulheres solteiras ou viúvas que exerciam atividades remuneradas. As mulheres casadas, elas pediam autorização ao marido para que pudesse votar. Bom, embora o voto feminino tenha sido definido como obrigatório em 1934, ao longo da história brasileira, as mulheres lutaram pelo direito de participação política. Vamos ver algumas mulheres, né, que fizeram isso. Bom, Isabel de Matos de Lom, ela foi dentista e foi a primeira mulher a votar no Brasil em 1880. A lei da época definia que todo brasileiro possuidor de um título científico poderia votar sem definir se deveria ser do gênero feminino ou masculino. E ela, por ser dentista, então, ela pediu, né, entrou com o pedido para votar, certo? Na página 220, também nós temos a Leonilda de Figueiredo Daltro. Ela criou o Partido Republicano Feminino em 1910. Ela era professora, organizava passeatas e lutava pelo voto feminino. Também temos a Berta Lutz, que liderou um grupo de mulheres que criou um abaixo-assinado e recolheu 2.000 assinaturas, buscando a aprovação de um projeto de lei para a criação do voto feminino, que foi apresentado ao Senado em 1919. Tem a Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher a se inscrever como eleitora no estado do Rio Grande do Norte, após a criação de uma lei em 1927 que permitia as mulheres votarem. Além dela, mais 15 mulheres votaram nas eleições nesse estado. Tem Alzira Soriano Teixeira, que foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina em 1928. Ela venceu as eleições para a prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, pois não havia nenhuma lei que impedia de ser candidata ao cargo. E a Carlota de Queiroz, que era uma médica paulista, que foi a primeira deputada federal do país eleita em 1933. Podemos perceber, né, que as mulheres brasileiras trilhavam um longo caminho
para que pudesse participar das decisões políticas no país, seja como eleitoras, seja como candidatas. Observe os dados, né, sobre a participação feminina nas eleições brasileiras para cargos no Senado em 2010 e 2018. Bom, em 2010, total de candidatos tinha 272, né? 236 eram homens, 36 eram mulheres, certo? Já em 2018, tinham 353 candidatos. 291 eram homens, 62 eram mulheres. Bom, sobre os dados observados no gráfico, responda. Em que ano o número total de candidatos ao Senado foi maior e quantos candidatos foram ao todo? Em 2018, né? E foram 353 candidatos. O que pode ser observado em relação ao número de candidatas ao Senado entre os anos de 2010 e 2018? Bom, o que a gente observa? Um aumento no número de candidatas ao Senado, né? Entre os anos de 2010 e 2018. Porque 2010 tinham 36, 2018 foi para 62, então teve um aumento grande. Em 2018, qual foi o número de candidatos de homens? 291, mulheres 62. Em 2018, o número de mulheres que se candidataram ao Senado pode ser considerado grande? Justifique. Bom, o número de candidatos homens e mulheres em 2018, concluindo que, quanto ao número de mulheres, ainda é pequeno, né? Como outros anos pesquisados, indicando que o número é grande, somente em 2018 ficou maior, né? Teve um aumento grande em relação a 2010 de candidatos. Mesmo assim, é um número bem pequeno em relação ao total, né? Então, a conquista do voto para os analfabetos só veio com a Constituição de 1988, que além de garantir o direito de votar a todos os cidadãos brasileiros, previa que o Estado assegurasse direitos sociais, como direito à moradia, à educação, à saúde, etc. Né? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler para mim da página 222, as conquistas dos cidadãos brasileiros, e resolver ler também a página 223, 224 e 225. Vocês vão ler estas páginas e vão fazer os exercícios das páginas 223 até a 225, que é o ponto de chegada do capítulo. Para a próxima aula. Beijos e até terça-feira que vem.